Povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de falar aqui a respeito desse acontecimento do Afeganistão, do Talibã, resumindo de uma forma geral. O povo árabe, o povo da descendência de Ismael, o primeiro filho de Abraão com a sua escrava Agar, em que a promessa não foi para Ismael, a promessa foi para Isaque, o filho da sua esposa Sara. Até hoje, muita gente sabe por que essas brigas aí, né? Eu estou resumindo aqui uma coisa muito séria. De acordo com o livro de Daniel, capítulo 2, para quem estuda esse capítulo, para os professores, pastores, os teólogos, eles sabem do que eu vou dizer aqui. Há muitos anos atrás, o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua representando impérios. E Deus deu a Daniel a revelação desse sonho do rei Nabucodonosor. A estátua tinha cabeça de ouro que representava o próprio império, o próprio reino do rei Nabucodonosor. Em seguida viria um outro reino, era o peito de prata. Depois desse reino de prata viria um outro reino de bronze, que era o ventre. Depois as pernas, o reino de ferro, que no caso foi Roma no passado. E por último seria o reino dos pés da estátua, um reino misturado com barro e ferro. Como barro e ferro não se misturam, não vai haver uma ligação perfeita. O barro é fraco, mas o reino será forte por causa do ferro. Esse reino não vai subsistir constantemente, porque é o reino do anticristo, composto de 10 nações europeias. As mesmas nações que o presidente da França, Emmanuel Macron, queria a unificação dessas 10 nações europeias. De acordo com o livro de Daniel, capítulo 2 e Apocalipse 17, diz que 10 reis vão entregar o poder ao anticristo. Sabemos que a Europa ela é fraca, porque o Império Romano caiu. Mas as fronteiras da Europa, elas são as mesmas fronteiras que têm ligação com o antigo Império Romano. Então a chaga mortal foi curada, conforme diz Apocalipse 13. Só que essa fraqueza da Europa, ela vai ter a força do dragão vermelho, lá em Apocalipse 12. Quando se fala de dragão vermelho, nós conhecemos que a cor do comunismo é vermelha. E o país que usa o símbolo dragão é a China. As coisas parecem que se encaixam. Ainda que a Europa esteja fraca, a Bíblia em Apocalipse 17 diz que os 10 reis vão entregar o poder ao anticristo, para que ele resolva. O anticristo não chega fazendo caos, ele chega para dar uma solução falsa ao mundo. Fará uma aliança entre árabes e judeus, então Israel vai aceitar ele como o Messias. O tempo dos gentios, que é o nosso tempo, está acabando. Vai entrar o tempo de Israel. A história de Abraão não terminou, porque essa briga entre árabes e judeus ali no Oriente Médio continua até hoje. Aquele problema todo da Palestina, a reconstrução do terceiro templo, que vai ser reconstruído dentro daquela mesquita, né, ali dentro daquele muro das lamentações, onde tem aquela mesquita de ouro. Aquele terreno, segundo o conhecimento, parece que eles dos árabes. Como é que Israel... Se os árabes são inimigo número 1 de Israel, como é que Israel vai poder construir o terceiro templo? Então, possivelmente vai haver alguma coisa, alguma aliança que árabes e judeus vão dar as mãos e eles possivelmente vão deixar construir o terceiro templo. É a mesma coisa, se eu e você somos inimigos, você deixaria eu construir uma casa dentro do seu terreno? Não. Mas existe um golpe. Eu vejo como um golpe dentro disso aí. Na lei, se eu faço uma casa dentro do seu terreno, na lei, mesmo que a casa foi eu que construí, mesmo que a casa seja minha, mas estando dentro do seu terreno, a casa por lei eu não tenho direito. Por lei a casa passa a ser sua. E possivelmente parece que é isso que vai acontecer. Israel reconstruirá o terceiro templo dentro do terreno que pertence aos árabes. Depois do templo feito, o anticristo entra ali dentro e se apresenta como Deus. Isso você vai encontrar na carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Novamente eu repito, o anticristo não chega criando caos. Pelo contrário,
Ele vai ser igual, mas um pouco diferente entre o Hitler e Napoleão, que provocaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Todo Estado Islâmico está crescendo, não só no mundo, mas principalmente o muçulmano está crescendo ali dentro da Europa. A Europa é o antigo Império Romano, que tem ligação com das fronteiras, conforme eu já expliquei aqui. Daniel capítulo 2 fala que o último reino, que são os pés, ferro misturado com barro, enquanto Roma, as duas pernas do sonho da estátua, ela é composta de ferro. Roma se dividiu. Nós sabemos que o protestantismo ele surgiu através de Martim Lutero, padre católico. Então houve uma briga da sociedade secreta, houve uma briga. Então a igreja se dividiu, onde começou depois a Inquisição, essas coisas todas, para quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então a igreja se dividiu. Jesus chegou para nos trazer a salvação justamente no Império Romano. Então a profecia de Daniel parou, porque entrou a graça. Antigamente era o tempo da lei, entrou a graça. Esse tempo da graça está terminando, para que acabe o tempo dos gentios e entre o tempo de Israel. Entrando o tempo de Israel, logicamente vai entrar o tempo dos árabes, porque tudo começou ali com Abraão. Conforme já expliquei, os dois filhos de Abraão, que um era da promessa, o outro não. A promessa é para Israel, mas os árabes, descendentes de Ismael, têm direito, porque são legitimamente filhos de Abraão. Então todo Estado Islâmico ele vai ser mundial. Nós estamos vendo o estopim já aceso. De acordo com as profecias de Daniel e o que está acontecendo, o último império do anticristo seria Roma revivida. Para que a profecia de Daniel se cumpra, Jesus chegou no tempo do Império Romano. Entrou a graça, terminou a lei parou, e entrou a graça pela salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa graça está terminando, vai entrar novamente o tempo da lei. Para entrar o tempo da lei, a profecia de Daniel tem que se cumprir da onde parou. Então você vai analisar onde parou a profecia de Daniel, no tempo que Jesus chegou, Roma, que eram as pernas da estátua. Não tinha se cumprido os 10 dedos dos pés, que corresponde aos 10 chifres da besta em Apocalipse. Deus fala muito em simbologia. É simples a gente entendermos, porque há pontos fáceis da Bíblia, há pontos menos fáceis e há pontos difíceis. Quando Deus dá um enigma, uma coisa figurada, algo figurado, você tem que entender o porquê Deus mostra aquela figura. Pode ter vários significados, mas quando se fala o chifre da besta, isso é simbólico. A besta é o antigo Império Romano, que se surge agora através, possivelmente, dos países europeus.